Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Licitações. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa e podcast nós discutimos as melhores oportunidades e estratégias para quem quer começar do zero advogando para licitantes. E hoje eu vou falar sobre razões para começar na advocacia de licitações e passar também algumas dicas para quem está começando do zero nesse nicho. Lembrando que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola. Então, tanto os cursos para mudança de nicho, o curso completo da advocacia tributária, Advogue para servidores, o próprio Advogando em Licitações, como cursos de prospecção, inteligência artificial e tantos outros que estão ali disponíveis. Você encontra as informações completas sobre todos os cursos da minha escola na própria home, escoladomasa.com.br. Se você digitar no Google Escola do Maza, a primeira ocorrência já vai ser o link para a minha home. Você deve ter visto que eu lancei esse curso Advogando em Licitações. É um curso muito bem sucedido. Ele foi lançado há um mês atrás, mais ou menos. Eu tenho certeza que todo mundo viu que houve esse lançamento, mas muita gente ficou na dúvida. Ô Maza, por que eu me especializaria num tema tão nichado como licitações? É um assunto considerado árido. Qual é o sentido de existir uma capacitação para advocacia em matéria de licitações? Pois é, para esclarecer essa e outras dúvidas, eu faço essa live de hoje apresentando razões para advogar em matéria licitatória e também passando, ao final, algumas dicas para quem quer começar do zero nesse nicho. Primeira razão para você advogar em licitações: é um mercado com muitas oportunidades diante da mudança da lei geral. Nós estávamos sujeitos, até alguns anos atrás, à Lei 8666 de 93, a antiga lei geral, mas ela foi totalmente revogada e foi substituída pela Lei 14.133. E ninguém está sabendo aplicar essa lei, porque ela é muito nova e completamente diferente da lei anterior. Então, quem se capacitar agora, com base na Lei 14.133, vai estar muito à frente dos outros profissionais de mercado e terá toda a chance de conseguir fazer prospecção diante dessa ausência de especialistas na nova lei. Segunda razão para você advogar em licitações é que em todos os municípios existe demanda para a advocacia em licitações. Por quê? Porque a licitação é um procedimento competitivo obrigatório para todas as entidades públicas, sejam as federais, sejam as estaduais, sejam as municipais. Então, mesmo que você more numa cidade pequena em que não haja uma licitação estadual acontecendo e tampouco uma licitação federal, pelo menos no âmbito do município você encontrará mercado de trabalho, porque qualquer coisa que o município precisar adquirir, seja na compra de bens, na contratação de serviços ou em qualquer coisa que for, é preciso que haja a realização de um procedimento licitatório e esse é o mercado que existe em todo o território nacional. Terceira razão aqui. Terceira razão para você advogar em licitações é que é um nicho de excelente remuneração advogando para empresas. Olha só. Falar em advocacia em licitações é pensar em clientes empresariais. Em tese, é possível que pessoas físicas participem de licitações em algumas situações, como num concurso para premiar trabalhos, por exemplo, mas basicamente licitação é um nicho para clientes empresas. E aí, a remuneração é maior porque a empresa tem a mentalidade de que, se dando bem no certame, ela vai aumentar a receita dela, o que é uma verdade. Existem milhares de empresas que vivem de licitação atualmente. Então, é um mercado que tende a pagar mais honorários do que os outros, porque, afinal, o serviço que a gente presta é um serviço que vai destravar a obtenção de recursos novos para a empresa mediante uma contratação pública. Outra razão para você advogar em licitações é que nas licitações, quando nós destravamos a contratação do cliente, ele ganha mais receita com o contrato público.
E na medida em que a gente promove um proveito econômico para o cliente, o pagamento de honorários é algo menos problemático. Porque não é, por exemplo, como nos outros nichos, você vai em tributário, que é um outro nicho meu, em que a não ser que a gente advogue para planejamento tributário, a gente está fazendo com que o cliente, muitas vezes, pague menos tributo, mas ele não deixa de pagar. Então é uma concepção de que o cliente terá que fazer um desembolso ao final do nosso serviço. Ao passo que na licitação, não. O final do nosso serviço é a obtenção de receita, sempre para o cliente, mediante o que ele terá de benefício num contrato administrativo. Então isso torna mais atraente a advocacia em matéria de licitações. Outra razão para você iniciar na advocacia em matéria de licitações é muito fácil especializar-se em um nicho como esse de atuação dos licitantes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: a partir do momento que você começa a trabalhar para empresas que participam de licitação, você vai ganhando um renome naquele nicho empresarial. Por exemplo, se você advoga para uma empresa de fornecimento de bebidas para o poder público, água mineral, suco, coisas desse tipo, você passa muito rapidamente a ser identificado pelo mercado como um especialista em licitações de fornecimento de bebidas, o que outros nichos não permitem que aconteça. Então o seu nome transita, mesmo entre os concorrentes do cliente, numa velocidade muito maior do que atuando em outro tipo de causa. Então, advogar em licitação tem também essa grande vantagem. Outra razão para você iniciar na advocacia em matéria de licitações, a remuneração de quem advoga em matéria de licitações é muito acima da média. Eu posso te falar isso de carteirinha, porque das causas do meu escritório, a maioria absoluta, praticamente quase todas, são causas relacionadas a licitações. E a receita é realmente acima da média. Seja porque a gente advoga só para empresas que têm uma capacidade econômica maior, seja porque nós advogamos em causas que trazem um proveito econômico para o cliente. E tem outro detalhe importante: para uma empresa participar de uma licitação, ela tem que preencher requisitos de qualificação fiscal, qualificação econômica. Então são empresas que não podem ter problema tributário, não podem ter dívidas muito gritantes, porque se elas tiverem dívida tributária, elas não conseguem as certidões negativas exigidas para participar da disputa. Então, clientes licitantes tendem a ser empresas economicamente mais saudáveis, o que facilita, por razões óbvias, também o recebimento dos nossos honorários. Gente, minha gravata, eu me preocupo que de algumas lives para cá, produção, a minha gravata tem aparecido meio tortinha. Então você vê aqui, por exemplo, como que ela tá tortinha, mas é por causa do microfone de lapela, gente. Me dá uma certa aflição, eu que tenho toque. Então você pegar meus vídeos na internet, você vai ver que praticamente todos estão com a gravata meio torta assim, ainda mais essa que é mais fininha, mas é por causa do microfone de lapela. Não se aflijam, não façam como eu, não prestem tanta atenção nisso. Outra razão para você iniciar na advocacia em matéria de licitação é que as empresas precisam muito de consultoria e judicialização. As questões licitatórias são sempre urgentes. A licitação é uma marcha de atos, é um rito, um procedimento em que os atos marcham rumo a uma decisão final. E essa decisão final é a aprovação do certame, homologação com a contratação do vencedor. E como é uma marcha de atos, sempre há prazos entre as etapas dessa marcha. E na medida em que esses prazos vão correndo, a situação de um licitante que está sendo desclassificado ou inabilitado vai se tornar irreversível em pouco tempo. Então as causas em matéria licitatória são sempre muito urgentes. Não existe causa em matéria licitatória para daqui a 1 ano, para resolver daqui a 6 meses. É sempre para essa semana, é sempre para a semana que vem. É muito raro você encontrar uma causa em que você tenha prazo superior a 2 semanas. E como essas soluções são soluções emergenciais, a empresa está precisando muito da nossa atuação, o que facilita a contratação e o recebimento também de bons honorários.
Outra razão para você advogar em licitações. É um assunto que parece muito difícil, mas quando nós começamos a estudar, ele se torna muito prazeroso. Não sei se você concorda comigo, mas há um prazer, uma satisfação em nós, tecnicamente, sabermos de um assunto que as outras pessoas não dominam. Eu posso falar isso de carteirinha, porque há mais de 23 anos eu dou aulas de 2 matérias que são consideradas matérias complexas, como o direito administrativo e o tributário. Eu não acho matérias tão complexas assim. A minha especialidade é transformar essas matérias complexas em coisas simples, objetivas e palatáveis. Mas existe essa fama de que licitação, por exemplo, é um assunto muito complexo. Ele é um assunto que tem a sua complexidade, mas na medida em que a gente estuda, é muito comum a gente ter essa sensação boa de que sabemos algo que todo mundo ignora. E esse saber, ele é muito valioso. Eu não tenho dúvida em afirmar para você o seguinte: se você pegar um dispositivo qualquer da nova lei de licitações e aprofundar no estudo daquele dispositivo, daquelas normas, daquele assunto, muito rapidamente, você vai se tornar uma das maiores autoridades naquele tema específico. Então, se você pegar, por exemplo, tratamento favorecido na licitação a microempresas e empresas de pequeno porte, é um assunto pontual, que sequer tem um artigo específico na lei de licitação, porque a disciplina disso está no Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Quem para estudar o tratamento favorecido, que fique 6 meses nesse assunto, vai se tornar, não tem a menor dúvida, uma das maiores autoridades nacionais em matéria de tratamento favorecido. É muito doido isso. Nós temos monstros sagrados em matéria de licitação no Brasil. Eu sempre cito o caso do professor Marçal Justen Filho, que é um consenso, é uma unanimidade como sendo o nosso maior especialista. Então, eles têm uma visão profunda da lei como um todo. Mas esses são pouquíssimos, 2 ou 3 no Brasil. Para você ganhar um reconhecimento nesse mercado específico, basta você se aprofundar na causa de um cliente que vai tratar de um ponto ali verticalmente analisado, um ponto profundo, mas não muito extenso. Então isso é bom quando a gente advoga para licitações, porque rapidamente a gente adquire um domínio de conhecimento naquele ponto específico, que é muito valorizado por clientes e potenciais clientes, e que também passa a ser um diferencial frente aos agentes de contratação e as comissões de contratação, que têm que lidar com a lei inteira e que, portanto, vão ter sempre uma dificuldade de aprofundamento de todos os assuntos. Uma outra razão para você iniciar na advocacia em matéria de licitação é que houve uma mudança recente na lei geral. A Lei 14.133 de 2021 substituiu a 8666, uma lei péssima que era a 8666, ela deixou de ser aplicável, foi uma revogação completa. Hoje não há mais regra dentro da lei 8666 que permaneça em vigor. Importante, essa nova lei, ela criou excelentes oportunidades em matéria de advocacia licitatória, porque ela é uma lei muito boa. Não sei se todo mundo que trata de licitação vai concordar comigo, mas eu, nos meus púlpitos, nos meus livros, nos meus conteúdos, eu tenho elogiado a Lei 14.133, me parece uma excelente lei. Se nós compararmos com a lei anterior, então ela é incrível, essa nova lei. Isso traz uma oportunidade para a gente, porque é mais fácil organizar o raciocínio em matéria licitatória hoje do que era antes. E isso facilita o exercício de uma advocacia em matéria de licitações, que sob a lei anterior, se não era algo impossível, era realmente algo muito difícil de se alcançar. Outra razão para você iniciar na advocacia em matéria de licitação é que nós temos excelentes livros, que são livros de consulta, não para leitura de capa a capa. Eu faço questão aqui de mencionar o livro do professor Marçal Justen Filho, é uma bíblia em matéria de licitação e contratações públicas, é o livro que chama Comentários à Lei de Licitações e Contratações Públicas. É a obra que eu gostaria de ter escrito, embora não tenha conhecimento suficiente para chegar nem perto da obra do professor Marçal. É uma obra de consulta, tem lá umas 2.000 páginas, ninguém seria louco de pegar
essa obra de ponta a ponta para ler, é igual um dicionário, quando você precisa esclarecer uma dúvida, você vai ao dicionário, ninguém vai ler o dicionário do começo ao fim. Com o livro do professor Marçal é a mesma coisa, mas o que você procurar, você encontra. E isso é ótimo, porque em outros assuntos nós não temos amparo numa doutrina tão fundamentada, tão segura como essa. Você pegar, por exemplo, uma matéria tributária como o ICMS, não existe uma bíblia de ICMS no nosso país. O que dificulta muito advogarmos em matéria de ICMS. Isso é só um exemplo. Em matéria de licitação, nossa vida é muito facilitada por esse livro incrível que, do meu ponto de vista, é o melhor de todos, livro sobre licitação no Brasil e incomparável em relação aos demais. Outra razão para você advogar em licitações é que há uma jurisprudência consolidada nos tribunais de contas. Para muita gente soa esquisito falar em jurisprudência de um tribunal de contas. É porque os tribunais de contas são grandes desconhecidos no nosso ordenamento. A gente sabe que eles existem, mas pouca gente compreende profundamente o funcionamento deles. No meu curso, Completo Advogando em Licitações, eu falo muito de tribunais de contas. E os tribunais de contas, eles têm decisões que são decisões consolidadas, que se transformam em jurisprudência e que, dependendo do caso, viram até súmulas. E os tribunais de contas, eles reúnem informações teóricas, práticas e jurisprudenciais em manuais. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas da União tem um excelente manual em matéria de licitação e contratos. Isso facilita a nossa vida, porque é um manual gratuito, que a gente pode baixar, estudar e consultar, e isso vai ajudar a solucionar problemas do cliente em matéria de licitação. É, sem dúvida, um benefício que nem todos os outros nichos oferecem. Outra razão que facilita nós advogarmos em matéria de licitação, os sites dos tribunais de contas são sites muito bons. Você sabe que nem sempre os sites do Poder Judiciário são muito bons. Alguns, aliás, funcionam pessimamente. Os dos tribunais de contas funcionam muito bem, especialmente para pesquisa de decisões. Como os tribunais de contas, eles dominam profundamente a matéria licitatória e um universo inigualável de casos práticos, a existência desses sites bem estruturados, de fácil pesquisa, isso torna a nossa vida na advocacia em matéria de licitações muito mais simples, porque uma decisão do Tribunal de Contas é muito mais relevante em matéria licitatória do que uma decisão de um tribunal superior, porque o Tribunal Superior possivelmente não sabe nada de licitações. E os tribunais de contas têm um pessoal técnico capacitado para lidar em licitações, cujo conhecimento é inalcançável para servidores que atuam em outros órgãos estatais. Então essa é uma grande vantagem, nós encontrarmos amparo quando começamos na advocacia em matéria de licitações em bons sites dos tribunais de contas. Colando aqui no meu roteirinho, né, gente? Eu sempre falo com roteiro, viu? Às vezes as pessoas olham para esses papéis que estão na minha frente aqui com curiosidade, o que será que está escrito? São roteiros. Todas as minhas lives são roteirizadas porque eu não falo de improviso, gente. Meus conteúdos são preparados, eu até sei falar de improviso, me capacitei para isso de tanto dar aula e fazer cursos, mas aqui os conteúdos que eu passo nas redes sociais para vocês e nos podcasts são conteúdos preparados com bastante carinho. Alguns são muito trabalhosos, mas eu faço questão porque isso torna a experiência de assistir e ouvir essa live uma experiência melhor, mais produtiva para você. Então não estranhe quando eu virar páginas aqui, é que eu estou consultando e ticando coisas que já foram abordadas dentro do roteiro que eu programei para a nossa conversa de hoje. Outra razão para você advogar em matéria de licitações. Gente, é impressionante como as licitações contêm nulidades no nosso país. É verdade que a licitação é um assunto muito complexo e que exige um esforço intelectual para você dominar aqueles assuntos, que não é um esforço pequeno. E os agentes de contratação e as comissões de contratação padecem também desse mal, a dificuldade que o assunto tem.
Então é mais comum em matéria de licitação do que em qualquer outro nicho que eu conheça a existência de erros no procedimento, de defeitos que podem gerar a nulidade da disputa. E isso, quando o cliente é derrotado, é uma maravilha. Você imagina o cliente que perdeu a licitação. Para ele, anular a licitação e começar de novo é uma maravilha. Claro que se ele ganhou e for anulado, é um desastre. Mas tem mais chance de outras empresas na disputa ganharem do que o nosso cliente, porque essas outras empresas são numa quantidade maior. Então, os procedimentos licitatórios são recheados de nulidades. E nulidades são causas. Nulidades são teses na defesa de interesse do cliente. Então, é muito mais fácil em licitação do que nos outros assuntos nós encontrarmos teses na defesa de interesses do cliente. Uma outra razão para você advogar em licitações, e razão que facilita muito a nossa vida, é que a nova lei, a Lei 14.133 de 2021, ela criou algo que só existia antes embrionariamente, que é o tal do Portal Nacional de Contratações Públicas. Ele é um site acessível, sem cadastro, na internet, em que você pode consultar absolutamente todas as licitações que estão em curso no nosso país. Então você imagina, para você orientar um cliente quanto a uma regra específica de um edital, você vai no portal e todas as licitações sobre aquele objeto específico, sejam elas dezenas, centenas ou milhares, estão à sua disposição para consulta e identificação de soluções nesse portal da internet, que é um portal aberto. No meu curso, Advogando em Licitações, no primeiro encontro que nós temos de solução de casos, eu tenho análise de casos dentro do curso. No primeiro encontro, eu ensino como fazer pesquisa no Portal Nacional de Contratações Públicas. Para quem advoga em matéria de licitação, esse portal é uma beleza, facilita muito a nossa vida, facilitará a sua vida quando você iniciar na defesa de licitantes. Outra razão para você advogar em matéria licitatória é que é um mercado 100% carente de especialistas. Esse é um mercado sem concorrência. Embora anualmente no Brasil sejam realizadas dezenas de milhares de licitações federais, estaduais, distritais, municipais, no executivo, legislativo, judiciário, administração direta e indireta, em toda a constelação estatal se realizam licitações. Embora haja milhares e milhares, os especialistas em licitação você pode contar nos dedos. Então, quem começa a advogar em licitações rapidamente ganha um reconhecimento no mercado local e que vai transformar essa pessoa no primeiro nome que vai ser pensado sempre que um licitante precisar de uma solução específica num procedimento licitatório. Então, essa é uma grande vantagem, o mercado sem especialistas. Existem esses especialistas nacionais, que não passam de 3 ou 4, que são as grandes autoridades. Mas para a maioria absoluta dos clientes, não tem sentido contratar um profissional desse porte, gastar o que um profissional desse porte custa. E aí é que surge o mercado específico da advocacia em matéria de licitações, de consultorias. Então essa é uma boa razão para você começar na advocacia em licitações. Outra razão, se você me permite a falta de modéstia para você iniciar na advocacia em matéria de licitações, é que agora existe um curso especializado em advocacia para licitações na minha escola. Quisera eu ter feito um curso como esse, quisera que ele existisse quando eu comecei a advogar em matéria de licitações. Teria facilitado muito a minha vida, principalmente nos primeiros casos em que eu tive que ralar um absurdo para compreender o assunto que envolve o problema do cliente e desenhar algum tipo de solução. Então, finalmente existe no mercado um curso de advocacia em matéria de licitações que você encontra na minha escola. É uma mão na roda. É um curso que a pessoa se matricula e não vê a hora de chegar nos próximos conteúdos. Então é muito legal, porque como esse curso tem que estar sempre 100% atualizado, eu vou acrescentando os conteúdos semana após semana.
E é legal a expectativa que os alunos têm em relação ao conteúdo da próxima semana. Então, esse curso é uma mão na roda, é um curso único, porque é focado especificamente não em servidores públicos, não em pessoal técnico de empresas licitantes, mas focado na nossa atividade, nós advogados que defendemos empresas em matéria de licitação. Outra vantagem e razão para você iniciar na advocacia em matéria de licitações é que são poucas as peças em defesa do cliente em matéria licitatória. Nós temos basicamente 2 ações judiciais em matéria licitatória, o mandado de segurança e ação pelo procedimento comum. E na via administrativa são pouquíssimas as peças também. Você tem impugnação ao edital, recurso hierárquico, pedido de reconsideração e alguns pedidos de esclarecimento. São pouquíssimas peças. Se você somar as peças administrativas e as judiciais, elas não chegam ao número de 10. Compare isso, por exemplo, com outros nichos. Você pega o direito de família e sucessões. Quantas peças existem e que o advogado tem que conhecer, tem que operar, tem que dominar em matéria de direito de família e sucessões? Eu não sei nem dizer o número, mas facilmente passaria de 100. Na defesa de licitantes, não, são pouquíssimas peças, cada uma delas tem uma importância incrível, mas são poucas as peças que permitem a gente solucionar problemas do cliente em matéria de licitação. Outra razão para você advogar em matéria de licitação é que os procedimentos licitatórios são recheados de ilegalidades. O agente de contratação e a comissão cometem muitos erros, então não precisa de muito esforço para anular um certame licitatório. Eu tenho uma tese minha, que eu sempre guardei para mim e que agora eu vou externar para você. Uma convicção que eu tenho de que é muito difícil, mas muito difícil mesmo você encontrar uma licitação no Brasil que seja 100% regular, em que esteja tudo certinho. Porque o rito ele tem uma complexidade tão grande que dá a impressão que ele é feito para ninguém conseguir acertar 100%, o que favorece a criação de um mercado de ultra especialistas, o que favorece a venda de livros na matéria, que todo mundo sempre precisa desses bons livros, mas o fato é que os procedimentos licitatórios raramente estão 100% regulares. O que para nós é ótimo, nós que advogamos para licitantes, porque cada ilegalidade no rito licitatório é uma tese, é uma linha de defesa no interesse do cliente, o que facilita muito a vida de quem advoga em matéria de licitações. Outra razão para você começar na advocacia em matéria licitatória é que o caminho nesse nicho da advocacia para reconhecimento no mercado é um caminho mais curto. Imagina, por hipótese, alguém que advoga numa cidade pequena e que começa a defender interesse de licitantes locais. Veja, se em cidades de médio porte já não existem especialistas em matéria de licitação, em cidades de pequeno porte nem se fala. Quem começa a advogar num nicho como esse, em locais mais distantes, rapidamente adquire um reconhecimento, porque defende o interesse de um cliente. No mínimo, os outros concorrentes desse cliente também tomarão conhecimento da sua atuação e mais rápido do que acontece em qualquer outro nicho de advocacia que eu conheça, o reconhecimento é um fruto natural e não demorado da atuação em matéria de defesa de licitantes. Essa é uma grande vantagem também de advogar em matéria de licitação. Outra razão para você iniciar na advocacia em matéria de licitações é que a prospecção de clientes é mais simples, porque o seu nome como especialista em matéria licitatória começa a circular muito rapidamente. Eu gosto de dar uma dica que vale para os meus alunos nos outros nichos também, mas que em licitação é uma dica de ouro. Quando você tiver uma causa em matéria licitatória e que você aprofundar o estudo nessa matéria, publique um artigo no Conjur. Você sabe, né? O Consultor Jurídico é um site incrível para publicação de artigos. Eles estão sempre precisando de artigos
especializados em pontos bem específicos. Então, sempre que você defender o interesse de um cliente em matéria licitatória, peça autorização para o cliente e transforme esse seu conhecimento num artigo. Artigo que não vai mencionar o caso do cliente, muito menos o nome do cliente para preservar as informações dele, mas é um artigo que revela o seu conhecimento naquele ponto específico. E a partir daí, esse artigo vai sendo lido dentro de empresas e até escritórios de advocacia em matéria licitatória, o seu nome vai ganhando um reconhecimento no mercado. Então, essa é uma dica muito legal. Transforme seu conhecimento em matéria de licitação em artigos para publicar no Conjur. Ah, Massa, mas eu não tenho nome no mercado. Como que eles vão aceitar? Eles aceitam. Se tiver o mínimo de qualidade, tem que estar bem escritinho. Eles querem artigos curtos, o que é ótimo para a gente também. Isso vai fazer com que você crie uma imagem no mercado, um reconhecimento em matéria de licitação que outros nichos não conseguem favorecer. Gente, estamos aqui já nos minutos finais da nossa live. Eu vou passar para encerrar aqui algumas dicas rápidas em matéria de licitações. Uma primeira dica para quem advoga em licitações ou quer começar nesse nicho das licitações é logo de cara adquirir o livro do professor Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitações e Contratações Públicas. Esse livro é a bíblia das licitações e contratos administrativos. E olha, não vou dizer que tem tudo, porque seria um exagero, nem daria para ter tudo. Mas até hoje, tudo que eu pesquisei, com a exceção de um assuntinho específico que lá realmente não tinha, sempre eu encontrei. Então, a dica é, vai iniciar na advocacia em matéria de licitações, ou já está no comecinho, compra esse livro. Compra o livro físico, para você poder riscar, para você poder sublinhar, para você poder fazer marcações com clipe, com post-it. Então, uma dica muito importante. Em matéria de licitações, para advocacia, use o livro do professor Marçal, tem o livro físico, a última edição, como livro de consulta para a solução de problemas do cliente. Uma outra dica legal para quem quer começar na advocacia em matéria de licitações é cadastre-se no site do TCU. Aliás, os tribunais do judiciário também têm esse serviço de clipping. Você se cadastra e todas as informações relevantes dentro daquele órgão são enviadas por e-mail para você. Faça isso em relação aos tribunais de contas, especialmente ao Tribunal de Contas da União, porque isso vai te manter diariamente informado sobre os assuntos mais importantes em matéria de licitações e contratos. Outra dica para quem quer começar advogando em licitações é comece fazendo uma leitura da Lei Seca, da Lei 14.133. Ela é uma lei longa, então tem lá seus cerca de 200 artigos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ela é uma leitura que vai te trazer um conhecimento diferenciado. É só o primeiro passo, claro que você vai ter que estudar depois, caso a caso, de cada um dos clientes profundamente, mas essa leitura é imprescindível, primeiro para você ver como a lei está organizada, e segundo, para você começar a entender alguns dos conceitos, inclusive porque essa lei faz um grande favor para a gente. Ela inicia logo nos primeiros artigos, dando o conceito de tudo que é importante em matéria de licitação e contratos. Então, você está cogitando iniciar na advocacia em matéria de licitações ou já começou, comece e dê o primeiro passo, uma leitura de ponta a ponta, uma leitura atenta na Lei 14.133, que é a nova lei de licitações. Não é uma leitura para dominar tudo, porque isso nem daria para ser feito. Mas é uma leitura para você ter uma primeira visão, uma primeira aproximação, uma compreensão panorâmica daquilo que a nova Lei Geral de Licitações e Contratos discipline. Outra dica para quem está pensando em começar na advocacia em matéria de licitações. Aprenda a pensar com a cabeça de advogado de licitante. Muitas vezes a gente tem uma forma de pensar que cria raciocínios favoráveis ao poder público e não ao nosso cliente. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Tem uma tese na defesa de interesse do cliente, o advogado examina essa tese e fala assim, não, essa tese está errada
pela razão X, Y, Z, o poder público licitante aqui é que tem razão. Claro que há situações em que a razão não está com o cliente, mas está com o poder público licitante. No entanto, nós temos que lembrar que advogado não é juiz. Nós temos que fazer uma defesa intransigente dos interesses do cliente e não ficar preocupado em encontrar teses que desfavoreçam o nosso cliente. Então a dica é: habitue-se a pensar como advogado do licitante que te contratou, em vez de se dispersar em raciocínios que são favoráveis à entidade licitante. Uma dica muito prática para quem quer advogar em matéria de licitações: prefira começar impugnando uma decisão licitatória na via administrativa. Esse é um assunto delicado, mas que eu tenho que abordar aqui ainda que rapidamente. No direito brasileiro, nós não somos obrigados a primeiro recorrer administrativamente para só depois ir ao judiciário. Nós podemos, e a Constituição assegura isso, nos socorrermos diretamente do Poder Judiciário saltando a instância administrativa. Embora seja assim no nosso direito, a dica é: impugne primeiro na via administrativa, porque se você for direto para o judiciário, certamente você encontrará uma resistência do juiz devidamente reforçada por raciocínios da Fazenda Pública, no sentido de que não houve esgotamento primeiro na via administrativa e que, portanto, faltaria interesse de agir nessa impugnação judicial. Então, uma dica que eu só adquiri com a minha experiência mesmo: embora nós não sejamos obrigados a esgotar a via administrativa antes de recorrer ao judiciário, prefira primeiro entrar com o recurso administrativo para só, se não der certo, procurar a via judicial. Isso vai facilitar a solução do problema do cliente, evitando ao máximo aquela velha forma de pensar do judiciário de que licitação é um assunto interna corporis e que tem que ser decidido no âmbito doméstico da administração pública. Outra dica importante para quem quer advogar em matéria de licitações: em vez de encher a peça com decisão de tribunais do judiciário, prefira decisões, especialmente súmulas, dos tribunais de contas. Hoje, ninguém mais tem tempo para ficar lendo peças de 100, 200, 300 páginas que eram tão comuns antigamente. Então, aquele monte de citação de jurisprudência, em primeiro lugar, já não faz sentido prático, porque ninguém vai ler. Em segundo, nós temos que ponderar que o Poder Judiciário sabe nada em matéria de licitação. Quem domina dentro do Poder Público o tema licitação são os técnicos de tribunais de contas. Portanto, um entendimento de um tribunal de contas, especialmente se for o TCU, que é o de maior estrutura, de maior capacidade técnica, tem uma importância muito maior do que uma decisão judicial que eventualmente você citar, ainda que seja uma decisão de um tribunal superior como o STJ ou o STF. Sempre prefira decisões dos tribunais de contas. Outra dica legal para quem quer advogar em matéria de licitações: capacite-se para saber fazer representações ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Por razões óbvias, os agentes públicos que trabalham em matéria de licitação morrem de medo do MP e dos tribunais de contas. Então, muitas vezes, algo que nós não conseguimos numa peça administrativa, de esclarecimento, de reconsideração, de recurso hierárquico, representando o Tribunal de Contas e o Ministério Público e fazendo com que os agentes de contratação saibam que a gente fez essa representação, com certeza o tema vai ser reexaminado com mais cuidado pela administração pública, porque todo mundo morre de medo do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Outra dica importante para quem quer advogar em matéria de licitações: embora não seja obrigatório em nosso direito você ir primeiro na via administrativa para depois ir ao judiciário, a gente tem que entender que, em termos práticos, funciona mais eu questionar primeiro administrativamente. Se der errado, aí eu vou para o Poder
judiciário. Isso acontece por várias razões. Primeiro, porque a licitação é compreendida equivocadamente pelo judiciário como uma questão interna, corporis. O judiciário não quer se meter naquele assunto. Muitas vezes o juiz não se sente capacitado para enfrentar um tema licitatório complexo. Então, embora nós não sejamos obrigados a ir para a administração pública primeiro e depois recorrer judicialmente, primeiro tente. É uma dica minha de experiência prática, mexendo com licitações na advocacia. Primeiro tente reverter na via administrativa. Outra dica que eu passo no meu curso Advogando em Licitações e que eu quero transmitir também aqui para você nesse nosso conteúdo é: acompanhe o procedimento licitatório desde a fase preparatória dele. Então, se você é advogado frequente de uma empresa licitante, de um nicho específico, aconselhe a empresa, e faça isso você também, de prestar atenção na licitação, não só depois que o edital é publicado, que nós chamamos de etapa externa, mas também na fase preparatória. Hoje, as entidades públicas têm obrigação legal de dar publicidade à fase interna do certame. E muitos dos vícios que acometem uma licitação na fase externa nasceram lá na fase preparatória por um erro de planejamento no certame. Então, quanto mais alguém advoga em matéria de licitação, maior se torna a importância prática da fase preparatória que antecede o edital. Sempre acompanhe uma licitação desde quando ela começou lá na portaria administrativa que designa a comissão licitante ou agente de contratação. Mais uma dica para quem quer advogar em matéria de licitações. Quando você for analisar a validade de um edital, redobre a sua atenção em 2 pontos. O edital é sempre uma peça enorme. Então, hoje cedo, por exemplo, eu estava examinando um edital de uma compra de 12 milhões de reais por uma prefeitura de contratação de cartão alimentação. O popular Vale Refeição para os servidores da Câmara Municipal dessa cidade. E o edital de uma licitação relativamente simples para a compra de Vale Alimentação tinha 96 folhas. Então o edital é uma peça enorme. Quando você for analisar a validade do edital, em tese você precisaria analisar tudo, mas redobre a sua atenção em 2 pontos. Primeiro, quais são os requisitos de habilitação exigidos por uma empresa participar da disputa? Segundo, com qual nível de detalhamento o objeto está sendo descrito? Porque nesses pontos, segundo a visão que eu tenho, requisitos de habilitação e descrição do objeto, é que residem as maiores causas de nulidade de editais licitatórios. Então, embora o edital tenha que ser entendido como um todo, se você está procurando nulidades na licitação, a partir do edital, preste atenção em requisitos de habilitação e descrição do objeto a ser licitado. Gente, lembrando que todas essas dicas e razões para advogar em matéria de licitações eu explico no meu curso completo Advogando em Licitações. Se você tiver interesse em se matricular, é o único curso no mercado focado em capacitação de advogados e só de advogados em matéria de licitação, entre no site da minha escola, escoladomasa.com.br, vai ter ali todos os banners dos cursos da minha escola. Quando chegar o banner do Advogando em Licitações, clica nele que você vai entrar num site exclusivo desse curso com todos os detalhes que você precisa saber a respeito desse curso. Valeu, muito obrigado. Você, se puder me dar a honra de fazer parte desse curso Advogando em Matéria de Licitações, nós nos veremos lá no ambiente de aulas. Valeu, até a próxima, obrigado, bom final de semana. Tchau.